O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a invocação de Maria como mãe da Igreja, ela é bastante recente na história da Igreja. Ela começou a ser incentivada na época do Concílio Vaticano II. Interessante que o concílio ele começa por uma inspiração do Papa São João XXIII, e a primeira coisa que ele faz, depois de anunciar um concílio que, de certo modo, já se esperava, já fazia bastante tempo, porque o Concílio Vaticano I tinha sido interrompido pela invasão de Roma, quando houve a unificação da Itália, nunca tinha concluído o seu processo. E o Papa anterior, Pio XII, tinha preparado um grande material de liturgia, de estudos bíblicos, etc., para um concílio que acabou ele não fazendo. Então, João XXIII recolhe toda essa expectativa e a primeira coisa que ele faz é ir até o santuário de Genazzano, na Itália, o santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, e entregar nas mãos de Maria as intenções do Concílio Vaticano II. Depois é interessante que o concílio sentia a necessidade de, em algum momento, falar sobre Maria e colocar, de novo, apresentar a doutrina da Igreja sobre Maria. Só que eles não sabiam bem ao certo onde colocar essa exposição da doutrina da Igreja sobre Maria. É claro, ali tinha alguns teólogos que diziam, não é necessário que a Igreja diga nada a respeito de Maria, e tudo que a Igreja tinha para dizer sobre Maria, ela já disse, então não é necessário nenhuma declaração. Outros diziam, também não é conveniente nenhuma declaração sobre Maria, porque nós convidamos para o concílio os nossos irmãos protestantes, eles têm um pouco de dificuldade com a figura de Maria, com a pessoa de Maria, então talvez não seja conveniente falar de Maria no concílio. E outros queriam que a Igreja fizesse um documento especial, especialmente sobre Maria. O que acabou acontecendo no final? A voz da Igreja sobre Maria aparece no último capítulo da Constituição sobre a Igreja, o documento chamado Lumen Gentium, quer dizer Luz das Nações, assim começa o texto da declaração. E é a primeira vez que a Igreja proclama com autoridade e diz que quem é ela, quem é a Igreja, o que é a Igreja. E é muito bonito que Maria se tornou um capítulo especial dessa Constituição sobre a Igreja, colocando Maria em relação com a Igreja. Depois, a gente sabe quem iniciou o Concílio Vaticano II foi o Papa São João XXIII, e quem concluiu ele foi o Papa São Paulo VI,
E Paulo VI tinha um grande amor por esse título de Maria, que era um título novo, Maria, Mãe da Igreja. Só que entre os padres conciliares, os bispos reunidos ali no concílio, não existia muita unanimidade a respeito desse título de Maria. Alguns teólogos diziam: nós não podemos dizer que Maria é mãe da igreja, Maria é filha da igreja, não é mãe da igreja, porque ela é membro da igreja. Então havia uma certa discussão e uma opinião um pouco difusa que não se deveria usar esse título porque ele não pertencia à tradição da igreja, era um título novo. Então, nem aqueles que eram muito tradicionais não gostavam do título porque ele era uma novidade, e aqueles que eram muito avançados também não gostavam desse título porque diziam eles: não, Maria não é mãe da igreja, é filha da igreja. Mas São Paulo VI ali baixou nele um certo espírito brasileiro, né? Então ele deu um jeito de, na sua homilia conclusiva do concílio, que ele depois ordenou que essa homilia fizesse parte integrante dos documentos do Concílio Vaticano II. Né? Termina a homilia dizendo: colocamos esse concílio e os seus frutos nas mãos de Maria, que nós declaramos solenemente como mãe da igreja. E ali os bispos todos se levantam e aplaudem esse título proclamado por Pedro, né? Na voz de Pedro, na voz do Santo Padre. Mais tarde, quando chega ao pontificado o Papa João Paulo II, ele contempla com atenção aquela praça de São Pedro, aquela colunata de Bernini, que faz uma espécie de abraço, né? Na praça, significando o abraço que a igreja quer dar no mundo inteiro. E olha, em cima das colunas existem aquelas estátuas, as imagens dos santos. E ele olhou as imagens dos santos nas colunas, as imagens dos santos na fachada da Basílica de São Pedro, e perguntou: onde é que está Maria aqui? Não tinha Maria em lugar nenhum. Aí ele viu atrás da colunata um edifício que tem uma espécie de uma esquina, que é justamente a Capela Sistina, onde se faz a eleição do Papa. A Capela Sistina tem um cantinho e tinha ali uma parede. Aí existia um mosaico muito antigo de Nossa Senhora, que pertencia à primeira Basílica de São Pedro, aquela erguida na época ainda de Constantino, essa basílica que foi derrubada na época da Renascença para dar lugar à atual Basílica de São Pedro, que é muito maior, etc. Mas antes de demolir a basílica, os fiéis que tinham muita devoção relacionada com essa imagem de Maria, com esse mosaico, eles tiveram todo o cuidado de remover aquele mosaico para ele não ser destruído quando foi destruída a basílica antiga, e conservaram. Então, foi a partir desse mosaico que João Paulo II olhou para aquele cantinho e disse: nós vamos colocar ali esse mosaico, né? E vamos dar para essa imagem de Maria o título de Mater Ecclesiae, né? Mãe da Igreja. Então, graças a São João Paulo II, hoje quando a gente vai e olha a Praça de São Pedro, ali no fundo a gente encontra a presença discreta, mas marcante de Maria, como ela sempre quis, acompanhando Jesus e acompanhando os apóstolos, né? Como mãe da igreja, aquela presença discreta,
e ao mesmo tempo aquela presença tão marcante e tão profunda. E nos tempos atuais, Papa Francisco decidiu que a lembrança, a memória de Maria, Mãe da Igreja, se tornasse uma memória obrigatória, né? Não opcional, mas uma memória que toda a Igreja celebrasse no dia de hoje. Deu um pouco de quebradeira de cabeça no pessoal da liturgia, que a gente está dizendo, mas e as leituras, onde é que ficam, onde é que leituras a gente vai fazer para essa festa? Mas depois deu tudo certo, que elas estão ali no lecionário. Então, hoje nós nos alegramos com essa memória, lembrando as palavras de Santo Agostinho, que já na sua época dizia: aquela que é mãe da cabeça também é mãe do corpo. Nenhuma mãe é mãe só da cabeça. Então, Maria, sendo mãe da cabeça, que é Cristo, é mãe de todo o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, hoje, acompanhando com muito amor, com muita devoção, essa inspiração tão bonita desses nossos últimos tempos, também nós proclamamos Maria como Mãe da Igreja e nos alegramos pela sua maternal intercessão e pedimos a sua intercessão por toda a Santa Igreja de Deus, para que seja sempre essa manifestação, esse testemunho de Cristo no mundo inteiro.